vamos falar sobre trauma musculoesquelético. E aí você que está no Instagram também pode acompanhar nossa transmissão simultânea. Nós estamos ao vivo aqui com vocês no Instagram e ao vivo com o pessoal aqui através do Zoom, beleza? Então a gente está já com bastante gente já no Zoom, bastante gente também no Instagram. E o nosso tema de hoje será trauma musculoesquelético. Enquanto todo mundo vai entrando, todo mundo vai chegando, vai dando o seu oi, coloca aí se você está me ouvindo bem. Eu quero ver se você está me ouvindo através do Instagram, quero ver se você está tendo uma boa conexão para a gente poder fazer esse bate-papo. Vai ser feito um modelo de intermediação, então vamos colocar alguns temas em pauta, e aí, à medida que eu souber, eu respondo. Mas isso vai ser uma coisa bem gostosa, tenho certeza aí que o pessoal vai conduzir com muita competência e tudo mais, para a gente poder levar um papo em altíssimo nível para a galera da enfermagem, beleza? Quer colocar alguma coisa, Alexandre? A gente já pode começar, né? Podemos? Podemos, claro. Beleza. Eu só estou aceitando aqui o pessoal que está pedindo, então a gente já pode começar, né? Cumprir o horário aí. Fechou. Respeito Então a tá todos certo. que chegaram. Primeiro, Gilberto, eu Beleza, então. gostaria de agradecer aí, né, por estar disponibilizando o seu tempo, o seu conhecimento para trazer aí para todos nós, né, da enfermagem. Quanto mais a gente puder se unir e trazer conhecimento, mais a gente acrescenta, né, para a enfermagem em si, para o crescimento da profissão. E é importante, né, essa questão de atualização, ter outras visões. Você que trabalha no SAMU, eu ainda vou te apresentar, né? Você trabalha no SAMU, tem uma vivência de rua muito grande, com, né, tanto intra quanto extra-hospitalar aí, e a gente vai bater esse papo, né, para a gente poder levar conhecimento aí para a população, certo? Beleza. Vou passar para a Elaine também, e aí depois a gente apresenta você aqui, o pessoal, né, das suas redes sociais já te conhece, né, e aí a gente começa a troca aí. Pode ir, Elaine. Boa tarde, Gilberto. É um prazer ter você com a gente aqui nessa tarde para a contribuição. Acho que assim, a enfermagem, ela tem uma visão muito holística de que nós somos não tão equipes, mas nós somos sim. Nós somos um grupo formadores de opinião. Nós somos um grupo muito forte dentro da filosofia do atender, do cuidado. Então, para nós é uma honra tê-lo aqui conosco essa tarde. Obrigado, valeu, a honra toda Para que minha. a gente possa trocar realmente conhecimento, experiências e assim, tenho certeza que vai ser enriquecedor, porque nós temos assim tido tardes e noites gloriosas no sentido de contribuição de experiência, vivência e aperfeiçoamento. A enfermagem ela precisa disso e nós nos pomos como profissionais a ter você, um excelente profissional. Eu conheço a sua carreira um pouco, já estou aí no ramo da enfermagem há mais de 22 anos, então é um tempinho aí para a gente entender os processos e conhecer realmente as pessoas que faz jus ao nome, né? Então, assim, seja bem-vindo, que tenhamos uma tarde maravilhosa e que Obrigado. seja da forma que a gente pretende. Assistência, ciência, tudo junto. Seja Obrigado, bem-vindo. gente. Valeu, muito obrigado pelas felicitações aí. Na verdade, a honra de estar participando desse evento é toda minha, tá? Eu tenho muito carinho por todo mundo que desenvolve evento, que cria evento, que desenvolve semanas de enfermagem, por aí vai, porque isso são coisas que a gente tem uma dificuldade muito grande de concretizar. Então, quem está participando desse evento, parabéns, porque realmente é uma coisa que dá trabalho e que o resultado tem que ser colhido de pouco em pouco, então um dia de cada vez, e vocês estão de muito parabéns pela iniciativa, e todos os participantes, agora já com mais de 16 participantes, todos sejam muito bem-vindos, né? Meu nome é Gilberto Leite, eu sou enfermeiro de formação, sou especialista em UTI adulto com ênfase em cardiologia e MBA em urgência e emergência. Eu atuo no SAMU da região oeste de São Paulo, no município de Itapevi, onde a gente coordena 7 municípios que fazem parte da nossa regional do SAMU de lá. Fiz parte da instrução do suporte avançado de vida, né, da parte de aulas e tudo mais,
e faço ainda parte da equipe de suporte avançado de vida e também da equipe de suporte intermediário de vida, né? Um modelo novo aí de gestão de atendimentos de rua e tal. A gente vai até falar sobre isso hoje também, tá? Além disso, sou auditor de qualidade do convênio da Bradesco, então toda conta que passa de 50 mil cai na minha mão para saber por que está ficando tão cara a internação desses pacientes. E tenho meu próprio centro de treinamento, né, o CT Eagle. Não sei se a câmera vai pegar aí, mas hoje eu estou com o uniforme aqui, estou na empresa, então a gente está com o uniforme aqui. Um centro de treinamento onde a gente fica situado em Sorocaba, no interior de São Paulo, e a gente ministra cursos de ACLS, PAUS, BLS, eletrocardiograma, procedimentos avançados no sentido de via aérea avançada, máscara laríngea, cricotireoidostomia por punção, punção intraóssea, cursos de APH, né, que é a minha vivência do dia a dia, e é com base nessa experiência que a gente vai trocar um pouco de ideia aqui hoje, então eu espero que todo mundo possa levar para casa um pouquinho de melhoria no entendimento com relação ao trauma músculo-esquelético. Beleza, pessoal? Só para deixar claro, a gente está fazendo a transmissão aqui pelo Zoom, tá? Então temos aí já 20 participantes pelo Zoom, muito bacana, obrigado pela presença de todo mundo. E estou também pelo Instagram aqui com algumas pessoas, então eventualmente pelo Instagram eu vou ficar meio quietinho, porque a gente está batendo um papo aqui com o pessoal exclusivo do Zoom, e para vocês do Insta está sendo um bônus aí, beleza? Então, Alexandre, quando quiser, estou todo ouvidos para as dúvidas de vocês, meus amigos. Bom, na verdade, sim, Gilberto, uma grande dúvida que a grande maioria dos nossos, né, participantes tem em relação ao trauma em relação à participação da enfermagem em si, né? Uma pergunta que todo mundo faz, principalmente, qual é o papel do técnico de enfermagem na atuação ao trauma musculoesquelético, né? Se você puder dar né, falar um pouquinho sobre o trauma em si, né? Porque tem toda a questão da cinemática, como que acontece a abordagem, né? Uhum. Perfeito, Alexandre. Então, na realidade, o técnico de enfermagem hoje ele tem um papel fundamental no atendimento ao trauma no Brasil, tá? Então, nós temos a portaria 2048 de 5 de novembro de 2002, que regulamenta os sistemas de urgência e emergência nos âmbitos estaduais. Então, cada estado é soberano para poder colocar a sua rede de atenção de urgências para funcionar. E nessa mesma portaria de 2002, a gente já tem a previsibilidade dos tipos de veículos que vão atender na rua, né? Então, os veículos do APH mesmo, seja do APH fixo ou do APH móvel, no caso, do APH fixo são as UPAs, as salas de emergência, as salas de estabilização, as UPHs, os PANs, e no APH móvel você tem as viaturas tipo A, B, C, D, E, F e as motolâncias. O técnico de enfermagem, ele é o profissional que tripula as viaturas do tipo B, as tipo suporte básico de vida. Então é muito importante a gente lembrar que o profissional técnico de enfermagem, ele tem o seu papel regulamentado por portaria, né? Então a portaria 2048, ela delega para o técnico de enfermagem a função de atender as vítimas de rua, sejam elas vítimas clínicas ou vítimas traumáticas. Como o tópico da aula de hoje é falar sobre trauma, a gente percebe que o técnico de enfermagem ele acaba fazendo coisas na rua que ele não foi capacitado para fazer. Isso é fato. Tá? Por isso que existe tanta discussão com relação a agregar o profissional enfermeiro dentro do suporte básico, transformando isso num suporte intermediário de vida, para que o técnico não ficasse tão sozinho, vamos dizer assim, né? Por que eu digo isso? Porque durante a grade de formação do técnico de enfermagem, não foi ensinado para ele como fazer um exame físico direcionado, como fazer uma ausculta pulmonar, como fazer uma inspeção de tórax, como palpar uma costela para ver se está quebrado, enfim, não foi ensinado isso. Mas nos cursos de APH, a gente passa todo esse conhecimento para esses profissionais, né? Então, uma vez que você entrou no serviço de atendimento de rua, seja rodovia, ou seja um SAMU terceirizado, ou um SAMU concursado, você vai ter esse know-how, vai aprender a lidar com esse tipo de situação, porque você vai ter que desempenhar isso daí na rua, né? Então, seja o profissional técnico de enfermagem, o profissional enfermeiro, ou até mesmo o profissional condutor socorrista, o profissional médico intervencionista,
qualquer pessoa que está na rua, ele vai atender o trauma do mesmo jeito. Isso é uma coisa muito interessante de se falar. O atendimento ao trauma ele é um só para todo mundo que está lidando com o trauma. O que acontece são os recursos que cada profissional tem para poder desenvolver bem ou mal o seu trabalho, né? Então, o profissional médico intervencionista, ele tem legalmente algumas atribuições que lhe cabem, que não cabem a demais profissionais. O profissional enfermeiro tem algumas atribuições que lhe cabem legalmente, que não cabem ao técnico de enfermagem. E o técnico de enfermagem tem algumas atribuições que lhe cabem e não cabem a outros profissionais, como bombeiros militares, ou bombeiros civis, por aí vai. Tá? Uma das atribuições do técnico de enfermagem realmente, né, seria fazer a avaliação, então, da cena, né, observar tudo que está acontecendo nesse ambiente, ver os possíveis riscos, evitar se expor a risco, não se tornar uma próxima vítima. Acho que esse é o principal ponto para qualquer tipo de atendimento vítima de trauma, né, especialmente na rua, não se tornar uma outra vítima. E depois que você tem a cena segura, o ambiente seguro, o paciente seguro, o técnico de enfermagem vai poder atender esse paciente e desempenhar para ele uma avaliação direcionada através do que hoje os novos protocolos já trazem como XABCDE. Né? Então ele vai aplicar o XABCDE, vai controlar hemorragias exsanguinantes, vai controlar a cervical, liberar a via aérea, ver a boa ventilação, avaliar a perfusão e a circulação desse paciente, definir o nível de consciência, aplicando talvez até a escala de coma de Glasgow, né? E, apesar de existirem pareceres do Corém São Paulo que limitam um pouco a atuação do técnico de enfermagem nesse aspecto, mas a gente sabe que o técnico de enfermagem tem competência suficiente para aplicar um Glasgow no paciente. Vai expor esse paciente e aí finalmente a gente chega na questão dos traumas musculoesqueléticos um pouquinho mais direcionados, né? Os traumas fechados, os traumas abertos. Vai expor esse paciente e, se for necessário, vai avaliar a presença de fraturas, sejam elas confirmadas ou suspeitas, e proceder com a imobilização desse paciente. Então, depois que fez tudo isso daí, o técnico de enfermagem ainda pode aferir sinais vitais e, o mais importante, passar todas essas informações para a sua central reguladora, que vai ter um médico regulador, via de regra, assim que funciona. Alguns outros serviços têm outras metodologias, mas o correto seria você ter um médico do outro lado da linha para poder captar todas essas informações e falar: olha, senhor fulano, seu paciente vai ir para o hospital X, vai para a UPA Y, vai para o QRD, para o destino Z. Entendeu? Então, a atribuição hoje do técnico de enfermagem dentro do atendimento ao trauma é uma atribuição que eu considero praticamente plena, porque dentro das suas atribuições ele pode fazer tudo, coisas que ele não faria normalmente no atendimento indoor, no atendimento de porta de PS, por exemplo. Então, é uma coisa que realmente vale a pena o treinamento, vale a pena a capacitação, vale a pena o conhecimento, porque são conhecimentos que serão aplicados na prática mesmo. Entendi. Existem alguns profissionais que falam que seria interessante, no caso de trauma, fazerem esses cursos de ortopedia. Você acha que vale a pena ou não? Realmente focar mesmo no curso? Alexandre, eu acho que cada um na sua, né? Então eu acho que é relevante o curso de auxiliar ortopédico, por exemplo, para o cara que vai lá auxiliar o ortopedista a colocar gesso numa fratura, por exemplo, para o cara que quer trabalhar com isso, entende? Eu não vejo necessidade de um curso específico de ortopedia para o atendimento de rua. Eu acho que o atendimento ao trauma, ele tem os cursos específicos para o atendimento de trauma, onde a nossa preocupação é a imobilização provisória, não a imobilização definitiva. A gente não vai colocar tala gessada em ninguém, seja na sala de emergência ou seja dentro da viatura, não vai colocar uma tala gessada, você não vai se preocupar com isso, não vai se preocupar com tração de fratura. Então, são conhecimentos que, no atendimento ao trauma, existem uma gama específica de treinamentos para lidar com o trauma, e não para correção ambulatorial desses tipos de fraturas, desses tipos de traumas musculoesqueléticos. Né? Certo.
Em relação à mobilização, uma das grandes dúvidas que as pessoas têm é em relação a mobilizar, né? Por exemplo, tem aquela fratura exposta ou fratura não exposta, a questão de mobilizar, porque eu já vi algumas pessoas falando assim, não mexe, né, no membro e mobiliza daquele jeito, mesmo torto, vai torto. Então, E aí é cara, uma das grandes dúvidas que as pessoas têm. O técnico, ou até mesmo o enfermeiro, né, pode mobilizar, porque na verdade existe a diferença entre né, alinhar o membro e você colocar no lugar, vamos dizer assim, né? é, Então, entendi, perfeito o seu questionamento, e na verdade é um questionamento que não é só seu e não é só do público em geral. É um questionamento entre instituições, tá? Então, hoje, se você pega, por exemplo, o PH-TLS da 9ª edição, que é a última, lançada agora em novembro de 2018, você tem ainda o trauma musculoesquelético sendo preconizado que ele possa ser feito o alinhamento do membro mais a estabilização da fratura. Tá? Então, no próprio PH-TLS traz essa forma. No manual do SAMU, tanto do manual do suporte básico quanto do manual do suporte avançado de vida, ele traz também que os traumas musculoesqueléticos você precisa retornar à posição anatômica de qualquer suspeita de fratura, porque isso diminui a dor, melhora a perfusão e melhora o estado neurológico do membro. Então você consegue ser um atendimento mais eficaz, tá? Lembrando que o SAMU atua com profissionais da saúde. Então, o SAMU atua com técnico de enfermagem no suporte básico de vida, com enfermeiro no suporte intermediário de vida e com médico no suporte avançado de vida. Então você tem sempre profissionais da saúde atuando ali. No entanto, olha como são as coisas, né? O POP, né, o Protocolo Operacional Padrão, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado onde eu estou, então é o que eu tenho propriedade para poder falar, ele já orienta aos bombeiros militares, que são profissionais não oriundos da saúde, né? O policial militar, ele faz uma especialização em bombeiragem e vira bombeiro militar. A grosso modo, bem a grosso modo, é isso que acontece. Mas ele não tem uma qualificação na área da saúde necessariamente. Muitos vão fazer enfermagem e tal, mas não é obrigatório. Então, os profissionais que não são oriundos da área da saúde, o POP do bombeiro, ele já orienta que o membro seja mobilizado na posição em que está. Então, existe uma diferença de aplicação do conteúdo, do raciocínio clínico, né? Nesse aspecto. Os profissionais da saúde vão alinhar o membro fraturado ou com suspeita de fratura fechada, né? E vão retornar o membro à posição anatômica para melhorar a perfusão e melhorar o estado neurológico. A não ser que exista resistência voluntária ao movimento. Então, tem sempre um porém, para toda regra existe uma exceção. uma exceção. Então, quando estiver o membro muito desalinhado, muito torto, e na tentativa de realinhar o membro, que deveria ser uma coisa passiva, né? Não deveria ter grandes resistências, o paciente apresentar uma enorme resistência ou um aumento muito abrupto de dor, aí deve-se pausar o procedimento e imobilizar como está, ou, se você tiver um recurso de suporte avançado de vida, medicar o paciente primeiro, fazer uma analgesia forte, ou às vezes até uma sedação leve, para poder realinhar esse membro e transportar o paciente em segurança. Da mesma forma, o protocolo dos bombeiros, ele também traz uma exceção. Então, o membro deve ser alinhado, o membro deve ser sempre afixado, né? Na forma em que ele se encontra, deve ser imobilizado do jeito que ele está, a não ser que esteja havendo prejuízo na perfusão ou na sensibilidade desse membro, que geralmente tem, né? Geralmente tem um membro, o tempo de enchimento capilar fica diminuído na região distal do membro e tal. Então fica mais complicado de você deixar todo mundo sem alinhamento. Nos meus atendimentos, eu sigo um protocolo da minha instituição, do SAMU, nós alinhamos o membro dos pacientes, a melhora de dor é expressiva, tá? O paciente se acalma, relaxa quando tem alívio da dor, mas algumas coisas a gente precisa tomar cuidado, né? Então a gente não pode, enquanto profissional de enfermagem e tal, fazer redução de fraturas ou fazer alocação de fratura exposta, né? Então colocar o osso para dentro, isso, pelo amor de Deus, isso não deve ser feito.
Mas o que nós estamos falando aqui é de realinhar o membro para a posição anatômica. E isso é uma conduta ok, que deve ser feita, deve ser incentivada que seja feita também, para que nós possamos melhorar o estado hemodinâmico do paciente ali, beleza? Entendi. Elaine, você tem alguma pergunta? Senão eu fico só eu perguntando. Eu vou falar. É que, na realidade, o que a gente acaba visualizando no atendimento, né, em nível SAMU, bombeiro e até mesmo a rede das concessionárias, né, a gente tem alguns procedimentos que realmente traz para a gente algumas conotações e colocações, principalmente quando você leva para treinar, né? Então, se você leva para o hospital a equipe da Autoban para treinar a sua equipe intra-hospitalar, é bem voltado para uma outra esfera. E aí o SAMU, ele tem um outro direcionamento. Eu acho que esse contexto que deve ser trabalhado com os profissionais. Porque quando a gente fala de aluno, quando a gente fala de... A primeira coisa as pessoas querem, eu quero trabalhar no SAMU, eu quero trabalhar na urgência, na emergência. E a gente entende, a gente sabe que quando a gente está lá na prática, na nossa vivência diária, existe uma característica e um perfil para esse profissional, tá certo, Gilberto? Sim, Porque perfeito. a gente não pode levar aí a conotação de eu quero e tá tudo certo. Que é essa questão das pessoas estarem se especializando, estarem focando o seu direcionamento intencional. Então, é importante a sua fala aí dessa colocação do SAMU, porque a gente, às vezes, mesmo em treinamento educacional, a gente vê você faz, né? Já fiz essas expressões de face, infelizmente, por quê? Porque a gente acaba, né? Então, é muito interessante essa colocação. Por quê? Porque eu já fui vítima de um acidente automobilístico e eu não deixei a equipe do bombeiro. Não tenho nada contra. Eu acho que eles são excelentes. Mas como fazer o TLS, o PH-TLS, não põe a mão me tirando de vítima. Então, você fica com essa fixação. Por quê? Porque você segue os protocolos e você vê toda a organização desses processos. Então, é importante, eu gostaria de que você falasse um pouquinho do perfil desse profissional que trabalha nessa situação de rua, nessa situação de atendimento, principalmente a esse tipo de trauma, para que as pessoas tivessem essa visão realmente, né? Não de que para que elas pudessem se organizar mesmo, em termos de direção do que escolher quem está aqui como aluno, e até enfermeiros que querem mudar de área, né? Porque a gente muda sempre de área. Sim, o tempo todo. Perfeito, ela colocou muito bem. Eu já sofri acidentes também, né? Eu já fui vítima também. Teve um ano que no mesmo ano eu caí de moto 5 vezes. Então, depois eu vendi a moto. Meio óbvio, né? Então, eu fui obrigado a vender. Mas, assim, eu já fui atendido pelo SAMU, eu já fui atendido pelo bombeiro, eu já fui atendido por concessionário de rodovia, né? Eu já fui atendido por vários segmentos. Nunca dei carteirada, nunca quis, tipo, sei lá, eu deixo o pessoal atender mesmo. Acho que a pessoa está ali, é profissional, está treinado, tem que atender do jeito dela, né? Se for fazer alguma coisa grotesca, é óbvio que eu falaria, né? Seja comigo ou seja com outro paciente que eu estou vendo. Se for uma falha grotesca, eu não posso ser negligente. Mas, na medida do normal, eu deixo sempre as pessoas atenderem. E uma coisa que você comentou sobre o perfil do profissional, eu acho que isso precisa ser muito levado em consideração. Qualquer pessoa que tenha intenção, tenha proatividade, goste de atender o paciente mesmo, principalmente não desmaie quando veja sangue, né? Tudo bem que na enfermagem dificilmente alguém vai ter esse perfil. Mas existem pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, que se vê uma perna amputada, se vê um parto normal no meio da rua, já vai sentir um pouco mais de desconforto do que outras pessoas. Então, acho que o primeiro tópico aí seria, obviamente, para lidar com a emergência, o estômago, você tem que ter. E o segundo, vai na contramão do que todo mundo pensa. Todo mundo acha que tem que ser assim, aquela coisa, aquele paciente, aquele perfil, né, do profissional agitado, mais dinâmico, mais correria, mais sangue no zóio. E, na verdade, esses aí são os caras que se matam e matam a equipe inteira. Então, o perfil do profissional de emergência hoje, ele é um perfil moderno, vamos dizer assim, ele é a pessoa que tem que ser centrada. Você precisa ter muita noção de segurança,
segurança sua e segurança do paciente, segurança da equipe, noção de trabalho em equipe, porque na equipe, meu amigo, você tem um suporte básico de vida, é só você e o condutor. Não tem mais ninguém, é só vocês dois, cara. Responsabilidade do paciente é sua, entendeu? Então, esse perfil precisa ser muito bem respeitado. Eu preciso saber trabalhar em equipe, e não é aquela coisa fake, não, tipo, eu sei trabalhar em equipe, e vira a cara, ou acha ruim quando alguém fala com você alguma coisa, né? Então, assim, é saber trabalhar em equipe mesmo, ter um perfil centrado, calmo, e evitar ao máximo ter exacerbações, né? Exacerbar com o atendimento. Então, alguns tipos de atendimento eles são um pouco mais complexos. Você pega um paciente com fratura complexa de face, é um atendimento difícil de você fazer. Fraturas envolvendo traumas envolvendo criança, envolvendo gestante, envolvendo são situações onde você fica um pouco mais sensibilizado. Mas uma coisa que eu falo, isso eu falo de boca cheia para qualquer um, para qualquer momento, jamais perca a vibração. Porque da mesma forma que os caras também têm que ser um pouco mais centrados, você não pode deixar de vibrar. O dia que você deixar de vibrar com uma ocorrência, cara, acabou seu plantão, entendeu? Pode ir embora, vai fazer outra coisa, vai trabalhar na UBS, super apoio, não tem problema nenhum. Mas sai da rua. Quando a sirene toca, você tem que arrepiar, não? Você tem que ficar, eu estou falando com você, estou arrepiado agora aqui, Nuno, sério. Porque quando a sirene toca, você tem que vibrar e tem que falar, esse aqui vai ser o atendimento mais da hora que eu já fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque o seu paciente espera isso de você. O seu paciente espera que esse seja o seu melhor atendimento da vida. E se você fizer qualquer coisa diferente disso, para o paciente, ele só vai ter isso uma vez na vida, cara. Muitas das vezes ele só sofreu um acidente na vida inteira dele. A pessoa, o único acidente dele ele foi mal atendido. Coitado. Então, diferente de uma dor de cabeça, de uma cólica renal, o cara vai ter isso toda hora. Não, não tem jeito, cara. Acidente é uma coisa que você precisa vibrar, precisa atender lógico, com respeito, com educação, com técnica, com conhecimento, mas com emoção e sem perder a segurança de vista. A segurança sempre em primeiro lugar, mas sem perder o seu tesão pelo atendimento. Com certeza. Gilberto, uma pergunta. Uma coisa que eu sinto muita falta em relação à enfermagem, né, já que a gente está falando um pouquinho do perfil, né, do profissional do APH, eu sinto falta na formação do desenvolver raciocínio clínico em relação ao trauma. Né? Aquele raciocínio, teve a fratura, tem que evitar isso, evitar aquilo, tem que fazer reposição, porque pode desenvolver problemas cardíacos, né? Esse raciocínio clínico aí. Você que lidar aí na rua, você sente essa dificuldade ou você acha que não? Que com o tempo mesmo vem ou os próprios cursos de APH eles oferecem esses raciocínios clínicos aí? Como é a sua vivência em relação a essa... Né, porque o curso de medicina tem, né, o raciocínio clínico, né? Eles conseguem fazer o raciocínio do trauma, o raciocínio da patologia. A enfermagem não tem, né? A gente tem as caixinhas, né? Caixa de patologia, caixa daquilo, e quando você está na rua, você tem que linkar todas essas alterações. Em relação ao raciocínio clínico, o que você, na vivência, o que você tem, acha, né? Ou você acha que é com o tempo, os cursos oferecem isso? Alexandre, eu acho que existem cursos e cursos. Tá? Esse acho que é o primeiro ponto. Você tem, sim, como você comentou, uma galera da medicina um pouco mais acostumada a ter uma visão abrangente do assunto, e você tem, sim, uma galera da enfermagem mais acostumada a ter uma visão um pouco mais linear. Né? Então, assim, o atendimento ele tem que ser o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, tem que seguir o protocolinho ali e tal. Então, eu acho que existem prós e contras nos dois modelos de visão, mas o que eu esperaria, o que eu espero, é que os cursos de especialização preencham as lacunas. Então, um curso de extensão, um curso de especialização, ele tem que surgir para preencher lacuna mesmo. Então, quando um cara faz uma pós-graduação em urgência-emergência, que hoje já existe a pós-graduação em urgência-emergência para a equipe médica também, porque a gente tem que entender que o médico ele já deixou de ser, já faz tempo isso, deixou de ser o detentor do saber, acabou, isso aí não existe mais, isso aí faz tempo. Então, ele
partir do princípio que qualquer emergência, qualquer médico toca. E não, cara. Emergência é uma disciplina específica e hoje já existe pós-graduação de emergência para o profissional médico também. Assim como existe para o profissional enfermeiro, para o fisioterapeuta e por aí vai. Então, assim, os cursos de extensão, os cursos de pós-graduação, eles deveriam vir para poder preencher essas lacunas que a sua formação normal deixou. Porém, nem todo curso ele oferece esse tipo de qualidade, né? Então, tem muita gente que se contenta com o pouco que tem, né? Ou se contenta com a carteirinha que recebe, se contenta com a camisa que vai ganhar, se contenta com o boneco, a abadá e pronto, legal, beleza, bacana. Olha, a partir de agora eu sou socorrista. E, com todo respeito, mas fazem cursos 100% online de emergências traumáticas, que você precisaria pôr a mão na massa ali. Né? Eu trabalho com curso online também, meu centro de treinamento tem curso online, só que são cursos clínicos, cursos teóricos, cursos de eletro, de emergências clínicas, não são cursos de traumatologia, né? Eu acho que é um pouco mais complexo do que simplesmente sentar na frente do computador. Mas, de qualquer forma, para te deixar todo mundo aí bem esclarecido, não são todos os cursos que preenchem essas lacunas. Ah, Gilberto, como é que eu vou saber se o curso que eu vou fazer é bom, se ele vai preencher lá a lacuna que eu tenho? Primeiro ponto, veja se o seu centro de treinamento é certificado. Né? Então, certificações internacionais, como a Elaine estava colocando, o ATCM para enfermeiros, o ATLS para médicos, o PHTLS para profissionais em geral, inclusive técnicos de enfermagem, o ACLS para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, o BLS para profissionais em geral. Todos estes são cursos que trazem luz a uma qualidade de treinamento muito grande. E se você quer saber, olha que engraçado, são cursos de 1 dia ou 2 dias. São cursos de um final de semana. Então, você não precisa ficar numa imersão de 200 horas no treinamento que vai te ensinar a rastejar, te ensinar a subir escada, te ensinar... Entendeu? Isso aí você não vai mudar o seu atendimento. O que vai mudar o seu atendimento é o seu raciocínio. É isso que você está falando, Alexandre. Você conseguir chegar lá, raciocinar, interpretar o que está acontecendo e colocar o seu melhor em prática. Tá? Então, eu acho... Esses dias... Não, pode imagina, falar. assim, eu acho que os cursos de extensão eles precisam ser feitos, precisam ser cada vez mais realizados, só que precisa saber onde você está se qualificando também. Exatamente. Você falou esse negócio de ensinar a rastejar, tal. Eu lembrei, um tempo atrás, eu vi um curso onde ensinava rapel para técnico de enfermagem. Aí eu falei, caramba, né? Onde no APH, sei lá, né? Seu atendimento, né? Montanha, alguma coisa, tudo bem, mas assim, do nada, né? Um rapel. Vamos fazer rapel. Curso de saltar de paraquedas. Tem um nome, isso é skydiving, Então, né? Skydiving. Isso. Para bombeiro civil. Aí você falando, como assim? qual é a lógica, Meu né? Deus do céu, você tá doido. Qual é a Deixa eu lógica? ver. Posso abrir um parênteses aqui rapidinho? Tá com uma Pode, colega lá no vontade. Instagram, a Leila Batista, ela está perguntando uma coisa que eu acho que é relevante para todo mundo aí, né? Ela está falando assim, que no suporte básico de vida do SAMU, o suporte básico tripula só em 2. Tá? Então, é técnico de enfermagem e o condutor socorrista, só. Se a gente faz um paralelo com os bombeiros, por exemplo, a viatura dos bombeiros que presta suporte básico de vida, que é a viatura tipo C, a viatura de resgate, ela já atua com 3 profissionais, o condutor, o encarregado e o tripulante. Então, são 3 pessoas ali. E ela está comentando, o que será que, assim, tipo, será que dá para atender em 2? Né? Será que o atendimento fica bacana em 2? E eu tenho que dizer para vocês que, olha assim, na realidade, você vai fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. Só que o ideal mesmo em 2 não dá. O mundo ideal em 2 não dá. Em nenhum lugar assim de alto nível, né, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Japão, ninguém trabalha em 2. São sempre 3 profissionais no mínimo. Então, em 2, o atendimento de trauma, principalmente, ele fica muito prejudicado. Muito, muito prejudicado mesmo. Você não consegue manter uma cervical alinhada e mobilizar uma fratura de fêmur para o outro colega imobilizando sozinho. Não tem como fazer isso.
Então, fica assim prejudicado, mas, como eu disse, isso é uma questão legal, está na Sim, portaria. Portaria não foi feita pela gente, a portaria foi homologada pelo Ministério da Saúde, né? Então é uma portaria ministerial, cara. E para derrubar uma portaria ministerial, só outra portaria ministerial, nenhuma outra resolução, parecer, nenhuma nota técnica, nenhuma opinião minha importa, nada disso importa. O que tem que ser feito mesmo é uma mudança mais política, conscientização política, do que puramente conscientização técnica. Tecnicamente, todo mundo sabe, está comprovado que não dá para continuar como está. Mas, politicamente, as articulações ainda precisam caminhar e muito. sim. Você falou aí da questão de essa questão que ela perguntou de 2, 3 condutores, e aí, voltando um pouquinho aí à questão dos traumas, eu vejo que hoje está tendo muita discussão em relação à forma de mobilização, né? Se vale a pena, por exemplo, o uso do colar cervical, o uso da prancha rígida, né? Se leva, porque tem eu esqueci, não sei se é o protocolo francês que fala pega e leva, o outro não, pega a linha e leva, né? Então tem uma divergência aí de protocolos mundiais e que eu vejo que no Brasil está vindo, né, essa discussão aí do uso de realmente se há necessidade do uso desses equipamentos, Isso, inclusive até a questão do torniquete está voltando, né, no caso exato, dos grandes traumas, hemorragias, tudo exato, isso. exato. Assim, na realidade, como que vocês estão lidando com isso? Assim, há essa discussão entre vocês do SAMU, como que é? Eu acho que são dois pontos um pouco separados. Então, o primeiro conceito, né, isso que você estava colocando, são dois modelos de atendimento, que é o Scoop and Run e o outro é o Stop and Play, né? Isso, Stay and eu Play. esqueci qual era o termo, mas é esse daí mesmo. Então, stay and play, você fica e joga o jogo, você faz tudo que pode fazer pelo paciente lá. E no segundo modelo, Scoop and Run, você embarca e leva o mais rápido possível. No nosso modelo de APH brasileiro, a gente tem uma coxa de retalhos. Tá? Esse é o modelo do APH brasileiro. Então, a gente trabalha com livros e protocolos norte-americanos, mas num sistema de atendimento europeu. Um sistema de atendimento que você não tem médico em toda a viatura e você não existe um paramédico para poder resolver as lacunas que isso Sim, acontece. Né? Então, no Canadá, nos Estados Unidos, você tem um sistema de paramedicina que resolve 99% dos problemas de rua, coisas que os nossos médicos aqui no Brasil também conseguem fazer, mas os outros profissionais não. Então, legalmente, o enfermeiro fica limitado, legalmente, o técnico de enfermagem fica limitado. Então, a gente trabalha com dois vieses que são antagônicos e não conseguem se complementar. O que nós podemos fazer hoje é discutir um modelo ideal e tentar propor esse modelo ideal para os responsáveis pela nova portaria 2048, vamos dizer assim, entendeu? Mas vamos sair do ramo teórico e para o ramo prático. Dois pontos que você citou. Primeiro, restrição de movimento de coluna, RMC. Hoje nós temos dois serviços no Brasil que atuam com RMC. O SAMU de Bragança Paulista, coordenado pelo Dr. Lucas Sertan, participou de muitos trabalhos e tem um know-how muito grande para poder treinar a sua equipe para poder aplicar a restrição seletiva de movimento da coluna. Então, não é todo paciente que vai ganhar prancha rígida, não é todo paciente que vai ser mobilizado da forma que a gente chama de protocolo de trauma. Então, é um pouco mais selecionada essa galera. E nós temos também o pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro, onde um dos integrantes de lá, o enfermeiro Wesley Pinto, um cara sensacional, inclusive, também tem lá um know-how muito grande, inclusive ele foi um dos pioneiros desse tema aqui no Brasil, né, de falar de RMC. Então, são dois caras aí, tanto o Lucas Sertan quanto o Wesley Pinto, que são referências no assunto sobre RMC no Brasil e, quiçá, no mundo, porque eles mostram para o mundo o que nós conseguimos fazer com relação ao RMC. sim. Beleza? É uma coisa ainda que está engatinhando, tá? Não está 100% aceito em qualquer lugar. Em São Paulo, houve algumas reuniões entre gestores intra-hospitalares, gestores do SAMU e gestores dos bombeiros,
mas não chegamos a um consenso, isso em 2019. E em 2020, eu não preciso nem falar que o ano parou em muitos aspectos, né? E esse foi um dos aspectos, as reuniões não aconteceram mais, então talvez em 2021 a gente retome essas tratativas aí para ver se vale a pena usar RNC nos nossos pacientes também. E o outro tópico que você comentou foi o uso do torniquete, né? Então, o torniquete, ele ficou naquele vai e vem, né? Ah, agora pode, agora não pode, agora pode, agora não pode, não sei o quê. E vou deixar bem claro, todo mundo está me ouvindo, o torniquete, ele pode, ele deve, ele vai ser usado em quem precisa. Tá? O grande ponto é esse, em quem precisa, não é em qualquer um. Porque o torniquete, ele vai fazer mal. Tem indicação, tá? né? O torniquete, ele salva a vida, mas o torniquete, ele vai fazer mal. Então, a grande pergunta que pairava no ar era assim, tudo bem, ele vai fazer mal? Vai. Mas quando? Essa é a primeira pergunta. Quanto tempo ele consegue ficar no membro sem lesar esse membro? E o segundo ponto é como fazer para que ele seja seguro? E essas duas respostas foram respondidas no consenso de Hartford, em 2015. Muitos estudos já estavam rolando desde 2012 e o consenso de Hartford, em 2015, trouxe para a gente todas essas respostas. Então, assim, que o PH-TLS 9, em novembro de 2018, também traz o torniquete como opção segura para fazer o tratamento do seu paciente. O manual, o protocolo do SAMU, também traz o torniquete como uma opção para controle avançado de hemorragia. Então, assim, vamos dizer, está super amplamente aceito e vai ser usado mesmo. Mas quais seriam as regrinhas para poder usar o torniquete? E vou abrir aqui mais 5 minutinhos de fala para explicar sobre isso. Torniquete, primeiro ponto, ele tem que ser alto e apertado, tá? Então, esse é um primeiro ponto. O torniquete, ele tem que ser alto e apertado. Segundo ponto, eu não posso ter hemorragia depois que coloquei o torniquete. Então, uma vez colocado o torniquete, tem que estancar a hemorragia, não pode estar sangrando, tem que parar de sangrar. Terceiro ponto, eu não posso ter pulso distal à colocação do torniquete. Então, ele tem que ficar alto e apertado de verdade, né? São dois problemas que podem acontecer com o uso de torniquete. O primeiro deles é a síndrome compartimental e o segundo, a síndrome da reperfusão. Então, são dois problemas que a gente consegue evitar deixando o torniquete alto e apertado e o principal ponto, por até 2 horas. Então, o torniquete vai ficar alto, apertado, por até 2 horas. Idealmente, ele só vai ser retirado no centro cirúrgico. Isso no mundo ideal, né? Então, ele vai ficar lá o torniquete apertado, bonitinho, estancou o sangramento, deixa ele lá. Vale lembrar que ele começa a doer, então o torniquete dói, e dói pra caramba, não dói pouco não, dói muito. Você está deixando de mandar oxigênio para os seus nervos que estão saudáveis, então vai doer pra caramba. Mas é uma dor que o seu cérebro consegue suportar, principalmente depois dos primeiros 20 minutos. Ele entende que aquele estímulo de dor não vai passar, e ele suspende o estímulo de dor. O que eu não posso fazer? Eu não posso afrouxar o torniquete. Né? Se eu afrouxo o torniquete, eu mando sangue, aumenta a hemorragia de novo, e eu mostro para os meus nervos que se ele gritar, eu dou oxigênio. E aí eu aperto de novo o torniquete, estanca a hemorragia e a dor do paciente se torna aí sim insuportável. E ele vai precisar ser sedado, e fazer uma analgesia importante, enfim, como eu já presenciei torniquete que estava bem posicionado, foi afrouxado e apertado de novo, e o paciente começou a esguelar de dor, não tinha o que controlasse a dor desse paciente. Então, algumas regras para o torniquete. Alto e apertado por até 2 horas, não afrouxar de jeito maneira, só vai ser retirado dentro do centro cirúrgico. Os dois problemas principais. Síndrome da reperfusão, eu evito isso com até 2 horas de torniquete, e síndrome compartimental, eu evito isso deixando ele apertado. Beleza? O nosso tempo não é muito longo, então não vou entrar em detalhes dessas duas síndromes aí, a não ser que você peça. Mas, por enquanto, acho que está de bom tamanho. As dúvidas que o pessoal for tendo aí, a gente pode responder. Uhum.
Inclusive, semana passada eu estava dando aula sobre o uso de tourniquet, controle de hemorragias, e aí eu perguntei para os alunos, né, quanto tempo poderia ficar, a questão de se pode utilizar ou não. Alguns falaram que eles leram que só pode ficar 10 minutos e que tinha que ficar afrouxando. Eu falei, meu Deus do Isso aí céu, chama né? O sangria povo... branca, sabia? Isso é sangria Exatamente. branca para evitar edema agudo de pulmão. Exato. Mas não para contenção de Não, não, hemorragias, né? sem Grandes chance, não, aí hemorragias, não. né? Então é bem complicado, né? A questão da informação, Sim, a né? galera Eu precisa ter achei, uma boa achei informação. bacana você achei legal você ter explicado aí, porque, né, ajuda aí tirando dúvidas. Elaine, você tem alguma pergunta? O povo aqui tá quietinho, né? Ninguém tá perguntando nada, Não, ninguém tá tem falando uma nada. pergunta no chat aqui, ó. Ah, então faz A aí. Vânia está perguntando, boa tarde. Tem alguma situação em que o torniquete não faz com que a hemorragia pare? Ah, ótima pergunta. Vânia, é isso? Vânia. Vânia, perfeita pergunta. Sim, existem hemorragias onde o torniquete não vai ser, um torniquete não seria suficiente, principalmente as hemorragias de membros inferiores. Tem grandes artérias que podem romper e sangrar pra caramba, e a coxa é muito volumosa, né? Então, se você colocar um torniquete numa coxa, uma coxa mais gordinha ou mais atlética, né? Seja ela de um pró ou do outro, mas muito volumosa, o torniquete não consegue dar a pressão necessária para estancar o sangramento. Nessas situações, o ideal seria colocar um segundo torniquete acima do primeiro torniquete, apertar bem, deixar ele até estancar o sangramento. Então, às vezes, pode acontecer do tecido que você tem que apertar ser muito grande e um torniquete só não ser suficiente. Além disso, é óbvio, existem as hemorragias em locais que não são extremidades. Hemorragia em pescoço, hemorragia em tórax, hemorragia em abdômen. Aí não dá para torniquetear o pescoço das pessoas. Por mais que a gente queira torniquetear alguns, mas a gente não pode. Então, torniquete foi feito para membros e para o torso do paciente, né, existem alguns outros dispositivos. Então, você tem agentes hemostáticos, você tem células Gauss, você tem você tem bandagens israelense, que pode fazer um curativo compressivo, você tem outros recursos para poder utilizar que não o torniquete, beleza? Você tem alguma pergunta sua aí do seu pessoal? Se quiser, pode fazer, Gilberto. Fica Não, à eu estou vontade. lendo aqui, mas é só isso mesmo. O pessoal está concordando. Na verdade, vale deixar a consideração, eu não comentei isso, mas deixar isso bem explícito. O torniquete, ele é uma segunda opção para o controle de hemorragia. A primeira opção é sempre a compressão local, tá? Então, um curativo inclusive compressivo, pode resolver a sua necessidade de estancar o sangramento e o torniquete não ser necessário. O torniquete ele vai ser a primeira opção quando tem um número de vítimas muito grande. Então, eu estou numa múltiplas vítimas, não dá para eu perder um socorrista para ficar lá apertando o braço do cara. Aí o torniquete seria a primeira opção. Fora isso, o torniquete é sempre a segunda opção e existem vários torniquetes comerciais, né? Aqui o Cadu Silva no Instagram está comentando sobre o uso do CAT, que é o torniquete tático militar, é o que eu gosto de usar também, mas você tem o SWAT, você tem outros tipos de torniquete, né? O soft também é outro torniquete bacana, mas o CAT ele tende a ser um pouco mais um pouco superior a outros em alguns artigos comparativos aí, beleza? Mas acho que o torniquete é isso. Elaine, quer falar alguma coisa? Ah, eu não, só tô aqui, você. Quando eu vou, você. Vai lá, vai lá. Mas eu acho que o trabalho do SAMU, ele tem uma grandiosidade muito grande e, infelizmente, politicamente, a gente tem algumas ressalvas, né? Já participei de vários processos de implantação aqui nessa regional de Campinas, né? Que vai para a gente montar alguns SAMUs e a gente teve diversos problemas nesse sentido, que é uma atuação extremamente importante para a população e que de visão política a gente tem alguns entrelaços que às vezes atrapalha. E o profissional da enfermagem, voltando naquelas lacunas, eu concordo com você, porque assim, nessa parte clínica, não sei se é
pela condição de tempo, de vivência profissional, mas eu nunca consegui atender um paciente sem fazer a correlação e avaliar ele clinicamente e dar o direcionamento do atendimento. E eu vejo muita falta isso na equipe, tanto ela nível superior quanto nível técnico, de direcionar, de atender realmente a clínica do paciente, né? E esse preenchimento aí, as universidades, como professora universitária, eu sinto as mesmas dificuldades às vezes, pelos profissionais terem essa visão. Não sei se é porque muitos mestres e doutores acabam tendo muito literatura e não a dinâmica da prática. Desculpa, mas às vezes a gente sente isso porque pesquisa científica é ótima, eu também sou pesquisadora, mas às vezes a prática, ela nos impulsiona a outros comandos e a outras linhas na área técnica de ensinar. Isso que você falou, da gente ter uma visão de onde estudar, eu sempre digo para os alunos que eram alunos, que hoje são docentes e que são parceiros, que assim, a gente tem que ter essa visão. De onde eu vou estudar? Não é valor. Valor financeiro a gente não vê. Ah, não. Isso aí não dá pra pensar. Mas as pessoas veem muito o valor. Valor financeiro a gente não vê. A gente vê profissional e a gente vê bagagem técnica, né? E aí a gente acaba sendo... Eu sempre sou condicionada às pessoas. Onde eu vou estudar? Como? Quem pode me ajudar? Porque falta muito isso. Então, a nossa formação, a nossa orientação, a nossa questão de raciocínio clínico, a gente subsidia muito bem o atendimento médico como parceiros, em termos de entendimento final clínico de atendimento, do que antes aquela sobreposição de que o médico, né, vem, vou entubar, não vou. Hoje você consegue falar de igual, mas se você tem essa orientação aí, se você consegue subsidiar, se você não tem essa informação aí do torniquete, que quando a gente vai dar treinamento, vira aquele questionamento e aquela visão de que você precisa provar que vai fazer. Eu já passei por isso, e não foi uma vez só, não. De chegar com o paciente com torniquete numa sala de emergência, num hospital grande e tal, a equipe de cirurgiões via acolher a gente e tudo mais, e o cara fica bravo. Como assim você colocou um torniquete no paciente? Eu falei, mas eu precisei colocar um torniquete no paciente. Ah, mas o SAMU não tem torniquete. Não, o SAMU não tem, mas eu tenho. Eu comprei, eu fui lá, comprei, encomendei meu torniquete, eu uso o torniquete e custa 300 pau. Meu paciente merece isso. E paciência. Entendeu? E aí o cara fica com aquela cara de porque realmente não é só reproduzir aquilo que eu ouvi. Não, é ser capacitado, ser qualificado para realmente executar alguma ação um pouco mais avançada e que é salvadora de vidas. Né? A gente sabe disso. Vai salvar a vida do cara se você fizer direitinho. Porque a gente precisa entender que quando a gente está no atendimento, tem a vítima que teve uma fratura exposta, então qual o direcionamento, qual a logística, qual é a visão, o que eu posso fazer, não é verdade? E aí você tem diversos protocolos, mas assim, a linha de raciocínio, a linha de entendimento é a sua ali. Então, você é o principal, pode ser técnico, pode ser enfermeiro, você vai ter essa visão ali, nesse momento, para fazer ou a solicitação do suporte avançado, ou, enfim, tomar a conduta, né? Então, quando você cria esse hábito de ter raciocínio clínico, de raciocínio lógico do que está acontecendo, qual órgão que parou, eu brinco com os meus alunos que quando eu vejo uma cena, parece que eu vejo a imagem da pessoa assim, exposta, e os órgãos funcionando, um ligado no outro, aí o que pode estar acontecendo, aí as pessoas, né, até brinco, né, tem aquela série de O Bom Doutor, né, é igual, mas a linha de raciocínio da enfermagem tem que ser voltada a isso, porque cada minuto conta. E tem uma outra coisa, a gente tem sempre que pensar no pior cenário possível. Sim. Né? Então, assim, é pensar que está uma catástrofe. Mas tem uma fratura exposta, eu sei. Mas pensa que explodiu o osso. Pensa que tem fragmento entrando na corrente sanguínea, que daqui a pouco o cara vai entrar em embolia gasosa, embolia gordurosa, sabe? Pensa que vai dar problema, velho. Pensa sempre no pior cenário. Depois, se não for tudo isso, beleza, você tira com um pé amarrado nas costas. Mas sempre ter essa noção de que você vai jogar, vai projetar o pior cenário possível para o atendimento do seu paciente.
Ontem a gente fez um atendimento, era 10 e pouco da noite, uma colisão alto versus poste, vítima inconsciente. Então, a gente já foi para o atendimento já imaginando uma PCR traumática, com pneu motórico hipertensivo, se fosse um tamponamento cardíaco, como é que eu ia identificar, o que eu tinha que observar na jugular, se a pressão do cara ia estar boa, se não ia, se fosse uma PCR mesmo, como é que a gente ia intervir nesse paciente, se ia retirar do carro com restrição de movimento da coluna ou não e tudo mais. Então, como é que a gente ia fazer para que essas coisas fossem fluir bem? Tudo isso durante o trajeto. Chegamos lá, o paciente só estava embriagado, ele não estava inconsciente de coisa nenhuma. Beleza, melhor cenário possível, mas se fosse tudo aquilo que eu tinha planejado, já saberia como agir. Então, sempre pensar no pior cenário possível mesmo. Porque na realidade era isso que eu ia pedir para você falar, né? Porque a gente já projeta, no ambiente hospitalar, a gente tem a condição de estar acompanhando clinicamente a evolução do paciente de acordo com a patologia, mas na rua, você não sabe o que vai acontecer e como você vai chegar, se efetivamente aquilo que foi acionado é o que você vai ter lá, né? Uhum. E aí a sua linha de Exatamente. raciocínio, né, o estar arrepiado, eu arrepio um pouco, porque já tô velha, né? Eu ainda sinto essa emoção de ver, já sinto essa emoção, já falei muito, né, nessa linha de atendimento, em termos, né, eu trabalhei num hospital nível terciário, quaternário, então a gente tinha só pacientes muito graves no sentido de atendimento. Então, mas essa condição, o profissional, ele acaba desenvolvendo, acaba se aperfeiçoando, e essa linha de raciocínio é o que mais importa em termos de atendimento de urgência e emergência, né? Em Sim. tratando de qualquer contexto. Então, eu acho que essa abordagem que você fez de sair, de levar, é efetivamente o que a gente precisa. E quem está nos ouvindo, de ter essa sensação de quem já trabalha na área, nossa, eu faço com. Mas saber que cada emergência, por mais que eu já tenha atendido 50 colisões, a Cada uma é 51 vai uma. ser diferente e eu Não não vou tem sentir a como. mesma emoção. E essa As é a graça emoções, do atendimento. a gente precisa continuar com isso, né? E é É, isso que é importante. e A essa é a gente graça do sente. atendimento. A gente nunca vai ter uma rotina, né? Embora os casos eles sejam sempre os mesmos, mas tem a sua individualidade. Então, poxa, cada colisão é uma colisão, cada paciente com queixa de dor torácica é uma dor torácica, uma PH, entendeu? Então, na PH tudo é um pouco diferenciado. Assim, a gente tem essa noção de que as coisas vão ser diferentes do que aquilo que a gente imagina. Sempre vai ser diferente do que aquilo que a gente imagina. Eu estou dando exemplos de ontem, sabe? Então, ontem a gente teve um outro atendimento, na verdade, essa madrugada. A ocorrência entrou via 192 de uma vítima com dispneia. Só isso. Chegou na ocorrência, o paciente estava em PCR. Nessa madrugada também, entrou ocorrência, paciente com rebaixamento do nível de consciência, com a pressão 19,12. Beleza, numa casa de repouso. A equipe do SAMU chegou lá, o paciente estava em óbito evidente, rigidez cadavérica. Da onde que a pessoa tirou essa pressão de 19/12? Você está entendendo? Então, a gente, no serviço de atendimento pré-hospitalar, tem essa parte bacana, né, cara? Que você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Você imagina o cenário, projeta o pior cenário possível, mas pode ser totalmente diferente daquilo que você estava imaginando inicialmente. Vocês acabam fazendo reuniões periódicas ou vocês estudam os casos, vocês revêem a cena, vocês têm esse projeto, vocês fazem essa estrutura dentro do SAMU? Então, lá no SAMU Ioatu, a gente tem agora uma coordenação que dá esse subsídio para a gente. Então, a gente levanta os casos clínicos que são mais relevantes, assim, os casos que mais deram, vamos pensar assim, deram pano para manga, sabe? Que deu novidade. Então, nesses casos, a gente acaba conversando mais sobre eles, a gente fala sobre eles, discute, leva a pauta e discute esses casos, mas não são todos. O que eu faço depois de todo atendimento meu, todos, mesmo aqueles que dá QTA, que não teve atendimento, qualquer atendimento meu, eu faço um debriefing com a galera. Então, depois que teve atendimento, eu já vou lá, já chamo o pessoal, falo, vamos conversar?
porque eu acho que podia ter sido melhor assim, assim, assado. Eu acho que eu podia ter sido melhor. Qual é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que esses pontos foram muito bacanas. Pô, teve atendimento que o condutor da viatura, me sugeriu fazer intraóssea na paciente. Eu estava lá tentando pegar um acesso para corrigir uma hipoglicemia e quando já estava na segunda tentativa de punção, aí o condutor falou: pô, Gilberto, ia bem uma intraóssea aí, hein? Eu falei: pô, cara, quer saber? Vou tentar mais uma vez. Se na terceira vez eu não conseguir o acesso, eu vou para a intraóssea. E batata, não consegui, fomos para a intraóssea e deu tudo certo o atendimento. O paciente saiu de lá andando, com a agulha na perna e andando, entendeu? E beleza, deu certo o atendimento. Mas essa coisa de você trabalhar em equipe, você poder ouvir todo mundo, você poder interagir com a galera, saber que você não é o cara. Você pode ter todos os cursos do mundo, meu. Você ainda vai ter um colega seu ali que já passou por isso alguma vez, então naquele assunto ele tem mais experiência do que você. Então a gente tem que valorizar muito os outros profissionais que estão trabalhando junto com a gente. Todo mundo é profissional e a gente precisa estar dentro da mesma sintonia, né? Senão o atendimento não vai para frente, não. Ninguém faz atendimento sozinho. Ninguém. Isso é impossível fazer. Você precisa de uma equipe. E eu acho que o enfermeiro, que é bom, assim, que eu considero enfermeiro bom, é que ele consegue pedir e a equipe fazer. É que ele consegue ver a necessidade da equipe e a equipe consegue ver a necessidade daquilo que o enfermeiro está pedindo como uma coisa positiva para o paciente. Porque não adianta nada também, já trabalhei com enfermeiros que eram assim, como você colocou, mestres, doutores, que tinham uma especialização gigantesca, outros já tinham uma bagagem de 40 anos de atendimento e não conseguia dialogar com ninguém. Então, ninguém entendia o que o cara queria, ninguém respeitava a opinião do profissional, e eu acho que o cara tinha tanto para poder oferecer, mas o paciente mesmo não recebia nada disso. Então, acho que é importante a gente ter noção desses aspectos também. Vai lá, Elaine. Vai, Alexandre. Você tá se coçando aí que eu tô vendo. Não, não, só tô prestando atenção, tô concordando aqui. Eu acho legal isso que ele falou, porque mostra a interação da equipe, né? Que o socorrista, o condutor sabe, né? Ele não é só o condutor, ele né? Ele faz parte da equipe. Então, eu acho legal, mesmo não sendo o médico, não sendo o enfermeiro, não sendo o técnico, todo mundo faz tudo. Aquilo que o Gilberto começou a palestra dele falando, né? Que assim, não tem isso. Claro que cada especialidade tem, né? Cada profissão tem a seu ponto que é o único de fazer, mas todo mundo tem que saber atuar, né? Como um todo. Eu acho isso muito legal. Isso mostra a união de equipe, né? Fazer o debriefing, né? Mostrar os pontos, isso ajuda o alinhar, né, da equipe e ajuda na melhoria aí do tratamento, né, e de salvar a vida do próximo paciente. Acho muito válido, muito legal isso daí. Show de bola, show de bola. Gilberto, quer falar um pouquinho dos seus cursos? Vamos abrir aí para você falar um Cara, pouco daí, obrigado, porque valeu. assim, você também é empresário, né? Você, além de Pois samuzeiro, é é. empresário. Pois é, eu tenho essa dupla jornada aí. Dupla, tripla, quádrupla, não dá para É, escolher. O pessoal brinca, sou que nem o Júlio lá, o pai do Cris, tem vários empregos. E quando chega em casa, o cachorro late com a gente, mas fora isso, tá tudo bem. Ai, ai. Bom, eu tenho centro de treinamento aqui em Sorocaba, interior de São Paulo. A gente tem cursos de ACLS, a gente tem curso de BLS, APH, eletrocardiograma, diária avançada, função intraóssea e curso de entendimento avançado de pediatria, o PAUS também. Nós somos chancelados pela American Safety Health Institute, que é uma concorrente direta da American Heart Association nos Estados Unidos e no Canadá. Então, a gente tem essa chancela internacional para poder ministrar alguns treinamentos. A gente tem também um segmento da empresa que cuida apenas de cursos online, né? Tem cursos EAD, que nessa pandemia aí são uma ótima escolha, inclusive é o que nós estamos fazendo agora, né? Então, nesse exato momento, nós estamos tendo uma aula virtual. Então, com base nessa premissa de que algumas coisas a gente pode passar um conteúdo bacana, com integridade, com responsabilidade, né, e passar isso de forma virtual, a gente passa, não tem problema nenhum.
Então, a gente tem curso de eletrocardiograma, ele é totalmente 100% EAD, inclusive agora no final do mês a gente vai fazer o lançamento de uma reformulação desse curso, um curso totalmente novo e tal, umas coisas bacanas, com dezenas de exercícios para os alunos fazerem. E nós temos também um curso de emergências clínicas, que tem 50 horas de certificado, emergências cardiovasculares, metabólicas, neurológicas e respiratórias, tudo isso dentro de um pacotão de um curso nosso. E tem um curso, cara, que eu acho que ele é, assim, fundamental na carreira de quem quer saber a PH, que é um curso que eu chamo de tripulante de viatura para PH. Ele não é um curso de APH, ele é um curso dos bastidores do APH. Então, quais as legislações vigentes, o que você pode, o que você não pode fazer. Ah, eu tenho um sonho de trabalhar no SAMU. Beleza, mas você precisa ser técnico de enfermagem? Não, você pode ser condutor socorrista. Ah, mas eu tenho um sonho de trabalhar no SAMU e eu sou mulher. E daí tem mulher que é condutora também, manda bem pra caramba, não existe isso, não tem preconceito. Então, são algumas coisas que a gente vai falando nesse curso, né, online, como você trilhar os caminhos para poder passar um concurso, para você poder fazer aquela prova do processo seletivo. A gente já viveu tempos onde o SAMU ele era apenas estatutário. Hoje, muitos SAMUs são terceirizados, né? Então, você tem o SAMU de Itapetininga, que é 100% terceirizado. Você tem o SAMU de Osasco, que contrata via CLT por contratos temporários, já faz 5 anos está contratando via CLT. Você tem o SAMU de Cotia, também metade dele contrata por SAMU, contrata como CLT. E tem outros vários aí, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu digo assim, aquela coisa de que eu preciso estudar no concurso, eu preciso passar no concurso, eu preciso entrar na prefeitura, e da prefeitura ficar no pronto-socorro esperando vaga para ir para o SAMU. Esse tempo já foi, cara. Já foi, já. Hoje você vai direto para o que você quer. E sabe por quê? Porque o concurso específico do SAMU, as provas do SAMU, ninguém vai te perguntar sobre vacina. Ninguém vai te perguntar sobre os períodos do parto. Ninguém vai querer saber disso. Entendeu? Então, existem experiências que a gente quer, competências que a gente quer do cara que está pleiteando a vaga ali, que não cabem para uma sala de vacina na UBS, né? Então, eu quero que o cara saiba definir o Glasgow, eu quero que o cara saiba como controlar uma hemorragia, eu quero que ele entenda como conduzir uma crise convulsiva, e por aí vai, né? Então, eu acho que é um sonho que está cada vez mais possível para a maioria das pessoas que se dedicam, né? E, se você tem intenção ainda de seguir uma carreira militar, começa a treinar, não só o seu cérebro, mas também o seu corpo, porque as provas para a Polícia Militar têm teste de aptidão física. As provas do grau, né, também tem teste de aptidão física. Tem grau em Campinas, tem grau em Sorocaba, tem grau em São Paulo, São José dos Campos, tem grau em várias cidades. E o grau, para enfermeiros ou médicos, né, não tem técnico de enfermagem, mas ele tem concurso específico para a prova do grau também. O último que teve já faz uns 6 anos, eu acho. Então, 2014, se eu não estou enganado. Então, eventualmente, daqui a pouco vai abrir concurso de novo, e aí tem prova física, prova de título e prova teórica. Então, é uma outra adequação aí para o candidato, né? Tem que treinar os abdômenes. É verdade, né? Tem que. Tudo um preparo, né? Não adianta a gente querer estar lá sem se preparar antes, né? Então tem toda a questão de conhecimento, do preparo físico e de tudo mais. Você tem alguma pergunta aí do seu Instagram, seu Face? Não. Não. Aqui a gente já, inclusive, passou de 1 hora, o Instagram já caiu, já voltou. Aí já Ele já voltamos der. também, então não estou nem aí. O Instagram me derruba, eu levanto. O importante não é quantas vezes a vida te Isso. derruba, mas quantas vezes a gente levanta, não é isso? A gente levanta, Levantei exatamente. de novo, estou online novamente. A gente inverna, mas Não, não vixe, quebra, não né? vamos nem não, vamos que vamos. Mas Tá certo. e Elaine, vocês alguma aí, coisa? galera? Então, na realidade, Gilberto, a questão eu acho que da tecnologia, né, do ensino à distância, né, dessa questão
tutorial na realidade, né? É uma realidade e o ensino híbrido vai vir para ficar. A pandemia, ela veio efetivamente para mostrar que nós somos capazes. Assim, que os cursos técnicos, a questão prática, a gente vai ter que organizar alguns processos aí ainda em termos de condutas de como fazer, mas em termos de aperfeiçoamento, discussão, eu participo muito com a área médica e eles sempre viveram assim, né? A gente tem muito esse contato. Eu acho que a enfermagem, por isso que a gente está aqui à tarde, né? Uma bela tarde de sol com 30 graus, e a gente está aqui discutindo um assunto extremamente importante, né? Direcionado ao atendimento de emergência, e que isso enriquece muito, que isso faz voltar e faz a linha de entendimento, de foco de onde a gente quer chegar, que é o princípio. Então, assim, temos que nos preparar para isso como profissionais, porque a gente tem muito conhecimento, né? Olha, veja, que tarde enriquecedora para você estar trazendo para a gente aqui, né? De informação, que agrega o que é o conhecimento que a gente tem, e a gente nunca sabe tudo, nem quer saber tudo, né? E a gente consegue, sim, ter essa visão e difundir, porque, assim, ontem a gente trouxe um enfermeiro também que tem uma visão empreendedora, como você, e que empreender mostrou para ele que ele podia muito mais do que a gente imagina. E aí a gente teve depois diversos feedbacks, né? Olha, foi uma boa eu saber que eu posso ter essa construção, né? Ele desenvolveu um processo de trabalho, e é o que você faz, né? Em termos da sua empresa, da sua estrutura. E isso, como divulgação e como excelente. Eu acredito muito nisso, né? Então, porque assim, eu não paro de estudar. Então, eu sou enfermeira, eu sou pedagoga, porque senti falta disso, mesmo com o mestrado, tinha que ter a pedagogia, e agora estou fazendo biologia porque eu quero estudar as plantas. Mas eu também faço... eu vou ser bióloga agora no final do ano, e também faço uma pós-graduação em termos de ensino à distância na formatação de processos de trabalho voltado para a minha área da enfermagem, em termos de estrutura online, que é um estudo, que é uma pós-graduação totalmente nova, e que a Universidade de São Paulo lá me ofereceu, e eu vou. Que hora que você faz? Eu sei, de madrugada, né? Aptidão física, o profissional da área técnica tem que ter, né, Alexandre? Depois de uma certa idade, eu sou suspeita, não posso entrar na polícia, né? A idade eu não dá. passo. A idade não dá, mas em termos de atleta, né? Virei uma atleta, então, assim, sou uma corredora de rua. Então, o que me desafiou muito, e falando em atendimento de urgência, pegando esse gancho, eu acabo atendendo, e não tem esse nicho, viu? Eu acho que dá para vocês pensarem aí, não só eu. Não tem esse nicho, porque agora tem enfermagem, especialização em enfermagem na parte de esporte, né? Enfermagem esportiva. Eu vi na FMU em São Paulo, juntamente com a medicina esportiva. Então, a gente pode fazer junto com os médicos agora, porque eu acabo atendendo muitos atletas que caem no percurso, né? No final do ano, na São Silvestre, a gente teve um óbito lá no meio, eu estava lá. Porque o atleta passou mal, pegando o gancho que você é do SAMU, e o atleta passou mal e ele teve uma síncope. E aí ele desfaleceu, então ele caiu. As pessoas acharam que ele estava cansado, levantaram, conduziram os braços e foram arrastando para que ele chegasse à linha de chegada. E ele chegou morto. Chegou conduzido pelas pessoas que vêm atrás, né? Claro, a São Silvestre, empolgação. A São Silvestre, e eu acabo atendendo muito isso, né? O grupo que eu corro acaba tendo muitas urgências pequenas, mas acaba tendo. Então, eu acabo levando uma maleta, um colchonete no carro, porque eu tenho que pôr o paciente, pôr a perna para cima, estabilizar no chão, porque a gente tem serviço, sim, de atendimento, desculpa, mas eu fui picada por uma abelha no meio do trajeto, nas costas, e eu não sabia se tinha alergia, comecei a passar mal, e aí eu corria muito mais, porque eu sentia minha elevação da costa, fui tirando a roupa, fui ficando de top. Quando eu cheguei na ambulância, tive uma pequena reação,
e eles não tinham nada para me atender, porque estava só um técnico de enfermagem e o motorista, mas eles não tinham. O que nós vamos te dar, que nós vamos passar para Não, ficar. suporte básico não consegue resolver esses casos, não. Mas em termos de corrida, tô falando pelo meu esporte. Em termos de corrida, é uma área muito nova, agora parou com a pandemia, mas continua todo mundo treinando. As pessoas querem correr, não quer saber se tem probabilidade física, Se pode, né? exame, se pode, se não pode, e acaba caindo. Eu acabo atendendo. Até tive essa impulsão, assim, vou fazer esporte, porque aí eu já tô no meio, né? Mas é algo que eu acho que precisa se pensar dentro da esfera de atendimento, que eu não vejo. Não vejo porque eu participo. O ano passado eu corri 25 provas, nacionais e internacionais. E fora do país eu posso te contar, que é a coisa mais linda do mundo. Fui para a Argentina e Buenos Aires, experiência em determinamentos de urgência. 21 quilômetros, a gente tinha a cada 2 quilômetros uma tenda da Cruz Vermelha, com todo o suporte de atendimento. E os socorristas, os profissionais técnicos de patins, no meio. Olha só. Pessoas correndo. Então, eles acionavam com o apito. Uhum. E aí, conforme a distância, eles iam e carregavam. Porque você via a gente caindo na árvore, no chão, você via muito, né? Porque distâncias, quando são meia maratonas e maratonas, são uma exaustão, Uhum. né? E aí as pessoas tomam muito cafeína para chegar, né? Para ter energia. Ou a prova te oferece muito energético. Aí o pico vai lá em cima. E quando o pico chega lá em cima, eu me reconheço. Então, o atendimento Não de dá. urgência... Por exemplo, eu tomei energético na prova. Eu fiquei sem dormir 2 dias. Eu correria mais que uma maratona. Eu tava voando. Mas o olho assim, 2 dias, vim no avião assim, todo mundo morto. Eu, tá com dor? Não, não. Então, esse atendimento de urgência, eu acho que, a minha opinião, como usuária e tudo, eu acho que deveria vocês ter um foco voltado um pouco para essa população aí, que vai despertar muito, porque o que mais tem agora é corrida de rua. É verdade, mano. Bem pensado. Muito bem colocado. É um nicho, né, que está começando aí, né? Bom, bom, a gente já está chegando no horário, né, marcado. Se você tiver alguma coisa mais para acrescentar, fique à vontade. Se não, só tenho a agradecer mais uma vez aí para você ter disponibilizado aí, né, o seu tempo, o seu horário, o seu conhecimento. A gente desviou um pouquinho do foco aí, do objetivo da palestra, né, que exatamente era falar sobre o trauma, mas acho que foi extremamente válido, né, você trazer a sua experiência, tirou muitas dúvidas do que tinha em relação à legislação, né, o que o técnico, né, o papel de cada um dentro da equipe. Isso acho que acaba despertando cada vez mais o interesse das pessoas em aprender, né, principalmente a questão de urgência e emergência. E é isso, cara, só realmente muito obrigado aí por estar trazendo a sua vivência, o seu conhecimento aí para a gente, né? E aí, se você quiser deixar aqui o seu Instagram, Facebook, e-mail, né? E-mail não, o site, né? Para as pessoas te seguirem e atrás do seu curso, fica à vontade. E é isso, só tenho mesmo a agradecer. Não, obrigadão, Alexandre. Valeu, foi um prazer enorme. Enquanto eu vou falando aqui, se o pessoal tiver qualquer dúvida, pode colocar aí, viu, gente? Coloca no chat, coloca a dúvida de vocês aí sobre o trauma musculoesquelético. Eu ainda vou falar mais uma palavrinha sobre isso, mas antes disso, me sigam nas redes sociais, então, de enfermeiro, @Gilberto Leite, tá? Tá lá no Instagram, no Facebook, LinkedIn, tá no YouTube, tem uma porrada de vídeo no YouTube bacana também para vocês darem uma visualizada. O site é o www.eaglecursos.com.br. Eagle se escreve EAGLE, né? Da águia em inglês. eaglecursos.com.br. Dá uma acessada lá também, dá uma conferida nos nossos materiais e participem das nossas redes sociais. Sobre trauma musculoesquelético ainda, se alguém mais tiver alguma dúvida, pode me acionar aí, viu, gente? Mas só para deixar claro, nesses últimos 5, 10 minutinhos que nós temos, trauma musculoesquelético não é só fratura.
Tá? Sim. Então, traumas musculoesqueléticos eles também contemplam as contusões, as fraturas, obviamente, mas as luxações, os entorses e as contusões. Então, o trauma ele é muito mais amplo do que simplesmente, fraturou, quebrou e tudo mais. Né? Então, a gente precisa saber diferenciar essas coisas. Então, só a título didático mesmo, né? A luxação seria a desarticulação do membro. Então, a articulação saiu do lugar, isso significa uma luxação. O entorse é quando nós temos ainda um estiramento do ligamento. Então, o entorse acontece justamente quando o ligamento ele distende mais do que ele deveria, e aí tem a torção do membro. As contusões de tecidos moles, né? Então, a contusão muscular é muito comum, seja ela traumática, como é o nosso tema, ou espontânea por esforço repetitivo, como a Elaine estava colocando nas lesões aí mais relacionadas ao estresse físico mesmo, de você participar de alguma atividade, algum esporte. Então, são as possibilidades, né? E das fraturas, nós temos as fraturas abertas, as fraturas fechadas. Lembrando que as fraturas expostas, elas são aquelas que não apenas têm o osso para fora, a ponta do osso para fora. Uma fratura aberta, uma fratura exposta, é qualquer aquela que eu visualize o osso. Então, às vezes, você tem um FCC ali, muito profundo, e está mostrando exposição óssea ali. Aquilo também já é classificado como uma fratura exposta, porque vai ter que receber um tratamento em centro cirúrgico, vai receber ali toda a limpeza, a desinfecção e tal, igualzinho uma fratura exposta convencional, vamos dizer assim. Mas muitas vezes o cara fala, mas nem está fraturado, o cara está mexendo o pé. Então, mas o FCC na canela foi tão importante que mostrou a tíbia, até porque na canela você não tem muito tecido, né? Então é fácil você expor a tíbia nessa região. Então, também é classificado como uma fratura exposta, beleza? Acho que essas definições que eu queria deixar bem claro para as pessoas aí, né? Temos muitos estudantes, muitos recém-formados, então, alguns conceitos básicos, primordiais, mas que valem a pena a gente reforçar e recuperar esse raciocínio. Ok. Elaine? Então, quero agradecer imensamente, né, partilhar esse momento com vocês aqui à tarde e com você principalmente, trazendo a contribuição do nosso, né, crescimento profissional. E assim, gratidão por você ter passado essa tarde com a gente. Depois eu vou pegar todos os seus dados e vou colocar lá no Telegram para a gente divulgar, né, e mandar para os inscritos para fazer essa divulgação, que é extremamente importante a gente divulgar efetivamente os cursos que você condiciona na sua empresa, que são excelentes, eu já dei uma olhada. Então, a gente participa disso, tá bom? Obrigada mesmo por esse momento e, assim, que sejam até breve, que a gente volte a ter momentos como esse e partilhar com o seu conhecimento. Obrigada, viu, Gilberto? Prazer imensamente. Sempre que precisarem aí, podem fazer algum outro evento, conta comigo, eu gosto de participar desse tipo de evento. Você comentou uma coisa e eu pensei na hora e esqueci, agora eu lembrei, eu vou comentar. Estava falando sobre essa questão do ensino híbrido, né? Então, para quem não está muito habituado, mas acho que em 2020 todo mundo se habituou com isso, não tem como. Então, o ensino híbrido seria você ter um conteúdo teórico antes, geralmente via online, e depois você tem um conteúdo prático de imersão. Isso seria o ensino híbrido. E é um ensino híbrido que muita gente acha que é moderno, novo, nossa, que nunca vi isso na minha vida. Meu amigo, o ACLS, ele já trabalha com ensino híbrido desde que ele existe. Ele dá um livro para você e fala, boa sorte, se vira para estudar. No dia lá, você vai fazer a prática e vai aprender, vai pôr em prática o que você aprendeu, mas você já aprendeu, né? Então, a gente comentou no início a gente começou no início da live falando sobre esses cursos de alta performance, que são cursos de 2 dias, cursos de 1 dia, mas não são cursos fáceis, justamente porque eles já são híbridos. Eles já te entregam material para você poder estudar e se qualificar e chegar no dia e você ter aula. E eu vou parafrasear o professor Mário Sérgio Cortella,
porque ele comenta uma coisa muito engraçada, essa analogia, de que as pessoas confundem o termo de aula com estudo. E, na verdade, eles são antagônicos entre si. Né? E a Elaine, na área da pedagogia, sabe muito bem disso, até melhor do que eu, mas o estudo é um processo individual e ativo. A pessoa tem que ficar sozinha e buscar o conhecimento. Já a aula é um processo coletivo e passivo. Você vai ficar quietinho ali junto com uma galera, escutando alguém que tem algo a falar para você. Então, não são a mesma coisa, como são antagônicos entre si. Então, feliz daquele que pode estudar e pode ter aula para poder desenvolver as suas competências. Sim, e eu usei o termo híbrido porque, assim, na realidade, hoje a gente vai ter isso no ensino médio e infantil, né? Que não existia. Então, hoje é uma tendência mundial e que a gente vai ter que trabalhar com isso. Então, a gente vê esse link aí, que a gente já tem, já participa, mas que é pouco difundido. Uhum. Mas, assim, muito bem colocado e, assim, muito obrigada, né, por esse momento. Que a gente tenha muitos outros momentos na realidade, né, em termos Foi de um prazer, parceria. vocês são ótimos, valeu. Eu não Pessoal agradeço. aí, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Nada? Tranquilo? Sem Isso perguntas? aqui só no auditório, não participa, né? Não, o pessoal tá compreendendo bem a É, live, vamos interpretar assim. beleza. Gente, quero agradecer a todo mundo, né, que participou aí do nosso evento. Lembrando que às 19 horas vai ter um encontro com a Priscila, ela vai falar sobre assistência do idoso, né, durante esse período da pandemia. Mesmo esquema, a gente vai compartilhar o link com vocês aí, faltando aí uns 20 minutinhos, certo? E contamos com a participação de todos. Gilberto, mais uma vez, obrigado, de verdade, de coração aí, por estar compartilhando o seu conhecimento aí com a gente. Espero ter outras oportunidades, a gente falar sobre outros assuntos, né? Eletrocardiograma, eu sei que você gosta muito, manja pra caramba. Vou ter que ralar aí Imagina, que isso, só um pouquinho. para ralar aí para poder a gente poder, né? Ter um diálogo aí. Mas obrigado mesmo, viu? Obrigado pela participação. Valeu, gente, muito obrigado. Precisando, tamo junto aí. Um abraço, até mais. Obrigado, gente. Até mais.